Olá, pode chegar, seja bem-vindo. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo. O setor industrial demonstrou otimismo com a economia para os próximos meses. Nessa semana, dados apontaram que a confiança da indústria melhorou pelo segundo mês seguido. Vamos conferir. O índice de confiança do empresário industrial subiu 3 pontos e alcançou o nível mais elevado desde agosto do ano passado. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, esse é o segundo mês seguido de melhora da confiança do setor. Ficou em 62,8 pontos no mês. O resultado acima da linha divisória de 50 pontos demonstra que a indústria segue confiante. O índice de condições atuais avançou 4,2 pontos e ficou em 58,4 pontos em setembro. O índice de expectativas também subiu, uma alta de 2,4 pontos e demonstra otimismo ainda mais forte da indústria para os próximos 6 meses. Foram ouvidas cerca de 1.500 empresas entre os dias 1º e 8 de setembro. Com a inflação, equilibrar o orçamento na hora de ir ao supermercado tem sido o desafio das famílias brasileiras. Com isso, eles têm recorrido a duas opções: as marcas próprias ou aos atacarejos, alternativas que podem gerar uma economia de até 30%. Dados da Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização mostram que a média de itens e o ticket médio de marcas próprias chegam a ser 120% maior em comparação com as marcas tradicionais. Entre janeiro de 2019 e o primeiro mês deste ano, o gasto dos brasileiros com esse tipo de produto cresceu mais de 22%. Um dos motivos é o preço menor. De acordo com a entidade, itens de marca própria custam até 30% menos do que as bandeiras tradicionais. Um exemplo disso é o leite, que tem sido um dos protagonistas da inflação. Um levantamento da Horus, empresa de inteligência de mercado, mostra que em fevereiro o leite de marca própria era em média 15% mais barato do que o de marcas tradicionais. Em junho, último dado disponível, a diferença caiu um pouco, mas seguia até 10% mais barato. O consumidor que trocar a cesta básica com produtos tradicionais por aqueles de marca própria deve economizar cerca de 25% a 30%. Ainda conforme a pesquisa, entre janeiro e junho deste ano, o açúcar de marca própria custou 6,6% menos do que os tradicionais. O arroz branco sai 9,7% mais barato e o feijão preto 4,1%. Agora a gente fala um pouco sobre eleições, nesta reta final para o pleito. Você sabia que antes de cada eleição acontece a zerésima, que é um relatório emitido em cada sessão eleitoral antes do início da votação? O documento serve para reforçar a integridade e a transparência do processo eleitoral. Vamos saber mais. Antes da abertura das sessões eleitorais no primeiro turno, em 2 de outubro, e no segundo turno, dia 30 do mesmo mês, acontece um dos mais importantes procedimentos para o processo de votação: a emissão da zerésima, que é o primeiro boletim de urna impresso antes mesmo da liberação para a votação dos eleitores. A impressão é feita pelo presidente da sessão eleitoral e tem o objetivo de garantir que aquela urna específica não computou nenhum voto para nenhum político antes da eleição. Só depois do procedimento é que as urnas são habilitadas para receber os votos. O processo é acompanhado pelos mesários que atuam em cada sessão eleitoral e pelos fiscais dos partidos políticos. Na sequência, todos precisam assinar o documento. Cada sessão pode ter até 6 mesários nomeados pelo juiz eleitoral. A impressão da zerésima é importante para comprovar que a urna está zerada, ou seja, sem nenhum voto contabilizado. E depois da eleição, o presidente da sessão eleitoral digita a senha que fecha a urna, impedindo o recebimento de mais votos. Esses atos garantem a lisura e a transparência do processo eleitoral. Os bancos estão investindo na educação de clientes para evitar que eles caiam em ciladas criminosas. Isso porque dados da Federação Brasileira de Bancos indicam que, por hora, acontecem mais de 1.000 tentativas de golpes. Na tentativa de diminuir os prejuízos com golpes e fraudes, alguns bancos estão adotando novas estratégias de comunicação com seus clientes para ensiná-los a identificar e se proteger de abordagens suspeitas. O objetivo do banco é alertar os consumidores sobre as diversas modalidades de crime e educá-los sobre as formas de prevenção, propondo a formação de redes de proteção contra essas ações.
Segundo o levantamento da Febraban, 70% dos casos de golpes aconteceram por meio de manipulação psicológica e comportamental da vítima pelo criminoso. Nessas situações, o criminoso conta com a colaboração da vítima para que o golpe dê certo. O cliente é enganado, fornece informações pessoais ou deposita uma quantia em dinheiro para um desconhecido e nada disso passa diretamente pelos sistemas dos bancos. Os boletos bancários também atraem golpistas e fraudadores, que alteraram o código de barra com a intenção de desviar os pagamentos. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor alerta para o consumidor evitar gerar boletos em computadores públicos ou em redes de Wi-Fi abertas. O consumidor também deve conferir se o número do banco aparece nos primeiros 3 dígitos da linha do código de barras. Um estudo feito pela Federação mostrou que os golpes em clientes aumentaram 165% desde março de 2020, quando começou a pandemia da Covid-19. Além disso, só nos primeiros 7 meses deste ano, foram 1.000 abordagens por hora com a finalidade de fraude financeira. Uma pesquisa realizada pela Serasa Experian mostrou que entre junho de 2021 e junho de 2022, houve mais de 4.600.000 tentativas de golpes, ou 385.000 abordagens criminosas por mês, em média. Desde que foi lançado, o Pix fez um grande sucesso e hoje é um dos métodos de pagamento mais usados pelos brasileiros. Agora, diversos países planejam lançar métodos similares ao Pix, como é o caso dos Estados Unidos. Vamos conferir. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, deve iniciar neste mês os testes do seu novo sistema de pagamento instantâneo, o FedNow. A versão americana pretende facilitar a forma como se envia e recebe dinheiro, tendo basicamente as mesmas funções que o Pix brasileiro, que foi lançado em 2020 pelo Banco Central. A expectativa do Federal Reserve é lançar o novo sistema entre maio e julho de 2023. Nesta reta final, o projeto deverá passar por testes técnicos com a participação de mais de 120 instituições. Assim como o Pix, a ferramenta americana também deverá funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. De acordo com o Banco Central Brasileiro, o Pix foi muito elogiado por diversas instituições internacionais e despertou o interesse de diversos países. A expectativa é de que os primeiros passos internacionais para a ferramenta ocorram dentro da América Latina. Atenção, papais e mamães! O Instagram lançou um recurso para que os pais possam monitorar as contas dos filhos adolescentes. A Central da Família, como é chamada, aparece como uma nova aba na rede social, onde os pais poderão, por exemplo, conferir a quantidade de tempo que os adolescentes passam no Instagram, definir limites de tempo e estabelecer horários específicos em que eles possam usar o aplicativo. A ferramenta foi desenvolvida em conjunto com especialistas, pais, tutores e adolescentes. O recurso já estava disponível nos Estados Unidos desde março deste ano e agora a novidade é para todos. Além disso, os pais também podem encontrar dicas de como manter um bom relacionamento com os filhos, como, por exemplo, direcionamentos sobre a melhor forma de conversar sobre o uso da internet. Na aba também será possível receber notificações quando os adolescentes denunciarem uma conta ou publicação, incluindo informações sobre o conteúdo denunciado e ver quais contas eles seguem e quais contas o seguem. Para ter acesso ao recurso, os pais precisam criar um convite para a supervisão por meio da Central da Família. A ferramenta é acessada a partir das configurações da rede social, que são abertas tocando no ícone de 3 pontos, localizado no canto superior direito do perfil. E tanto pais quanto adolescentes podem enviar a solicitação. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo sofrem de depressão. E para quem vive essa realidade, muitas vezes encontrar um antidepressivo compatível não é uma tarefa fácil. Mas agora um teste genético promete aumentar as chances do sucesso do tratamento. O teste se propõe a analisar as características genéticas do paciente para determinar como ele processa os medicamentos. Além disso, o exame avalia hábitos de vida que possam interferir na resposta do organismo a cada fármaco. E é justamente o conjunto dessas características que o Pharm One
avalia e ele acaba dizendo no final: use esse medicamento com cuidado, ajuste a dose ou não use esse medicamento. Uma solução que, segundo o especialista, tem melhorado bastante a rotina de quem usa antidepressivos e ansiolíticos. Existem mais de 200 opções de remédios para tratar a depressão. E segundo um estudo publicado na revista especializada Frontiers in Pharmacology, cerca de 50% das pessoas não se adaptam ao primeiro medicamento e, por isso, costumam desistir do tratamento. Mas o teste genético promete reduzir essa estatística. O que ele faz é aumentar as chances de que quando o médico prescreve o medicamento, ele acerte. Ou seja, a pessoa tem maior chance de sair da depressão porque o medicamento está ajustado para o perfil dela e para os hábitos de vida dela, assim como também aumentam as chances de haver menos efeitos colaterais. O teste farmacológico permite que o médico faça a prescrição personalizada para cada pessoa, não apenas em casos de depressão, mas de várias doenças. O exame avalia os mais de 27 mil medicamentos aprovados pela Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Então, é um exame que se propõe, na verdade, a integrar a vida do paciente, porque nós não temos de forma isolada só a pressão, nós não temos só de forma isolada o colesterol alterado, nós temos a depressão e, provavelmente, outras doenças. O especialista diz que a pessoa não precisa necessariamente ter uma patologia para realizar o teste feito por meio de análise de sangue ou swab oral apenas uma vez na vida. Segundo ele, é até interessante que se faça cada vez mais cedo. Taiwan, num determinado momento, decidiu que todas as crianças fariam o exame, porque o risco de ter uma reação a um anticonvulsivante era muito alto. Valia a pena fazer o exame nessas crianças. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Hormônios produzidos durante os exercícios físicos reduzem sintomas de Parkinson. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta e com destaque sobre saúde. O Brasil já recebeu a matéria-prima necessária para desenvolver a vacina contra a varíola dos macacos. A intenção é ter a capacidade de produção do imunizante caso seja preciso vacinar a população em massa. Pesquisadores do Centro Tecnológico de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais receberam material biológico, também chamado de semente, que foi doado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos para iniciar os estudos de uma vacina nacional contra a varíola dos macacos. Segundo cientistas, é uma pequena amostra de vírus vivo enfraquecido da mesma vacina da década de 60 e 80 usada para erradicar a varíola. O material está preservado a 80 graus Celsius negativos. O objetivo é ter a capacidade de produção do imunizante caso seja necessário vacinar toda a população. Apesar da aparente estabilidade dos casos nos últimos dias, é importante continuar acompanhando os dados dia a dia. Também é essencial que a população esteja atenta para evitar a contaminação e, no caso de apresentar sintomas, buscar atendimento médico para um diagnóstico preciso. A expectativa dos pesquisadores é de que seja a primeira vacina contra a varíola dos macacos produzida no Brasil. E se tudo correr como previsto, a tecnologia da vacina pode estar pronta em 3 meses. A ONU informou nesta semana que a escravidão moderna aumentou nos últimos anos, estimulada em particular pela pandemia. E quase 50 milhões de pessoas estavam presas no ano passado a trabalhos ou casamentos forçados. A Organização das Nações Unidas tem a meta de erradicar esse problema até 2030. No ano passado, 10 milhões de pessoas a mais estavam em situação de escravidão moderna na comparação com as estimativas mundiais de 2016.
Os dados são do relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho e a Organização Internacional para as Migrações, duas agências da ONU. E o trabalho foi feito em parceria com a ONG Walk Free Foundation. Dos 50 milhões de afetados, 27 milhões e 600 mil eram indivíduos submetidos a trabalhos forçados e 22 milhões de pessoas casadas contra a vontade. As mulheres e as meninas representam mais de 2/3 das pessoas forçadas ao matrimônio. E quase 4 de cada 5 são pessoas que sofrem exploração sexual comercial. A pandemia reforçou a máquina da escravidão moderna sob todas as formas. Os números do relatório mostram que quase 1 de cada 150 pessoas no mundo é vítima de alguma forma de escravidão moderna. Os dados que procedem de informações domiciliares apontam ainda para casos de escravidão não transitórios, ou seja, que duram vários anos. Uma equipe de cientistas do Reino Unido constatou que a poluição do ar causa câncer de pulmão, até mesmo em pessoas que nunca fumaram. As partículas presentes no ar poluído por fumaça de fábrica, escapamentos de carros, causam inflamação nos pulmões. Essa ação é responsável por ativar os genes cancerígenos presentes que estavam adormecidos no metabolismo humano. A nova descoberta foi feita por pesquisadores do Reino Unido e divulgada no último final de semana em uma convenção em Paris. O câncer de pulmão causa pelo menos 300 mil mortes por ano em todo o mundo. Segundo os pesquisadores, o estudo mudou a forma de enxergar o desenvolvimento do câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram, já que a poluição do ar desperta células nos pulmões e aumenta o risco de tumores serem formados. Os cientistas analisaram dados sobre a exposição aos poluentes e câncer de pulmão em 400 mil pessoas no Reino Unido, em Taiwan e na Coreia do Sul, além de realizarem experimentos de laboratório com camundongos, células e tecidos humanos. Essas descobertas podem ser aplicadas a outros tipos de câncer que são associados à poluição do ar, como tumores de garganta e boca. Agora, os cientistas investirão em campanhas de conscientização para que as pessoas diminuam a poluição com medidas simples, como fazer revisões constantes em seu próprio veículo para ver se está poluindo o meio ambiente e fiscalizar fábricas e empresas que soltem gases que causem dano à saúde. Os Estados Unidos devolveram para Israel uma moeda de quase 2.000 anos de existência, com um valor estimado de mais de $1 milhão após uma investigação sobre contrabando. A devolução aconteceu 20 anos depois que as autoridades israelenses souberam pela primeira vez, por meio de informantes, que a moeda de prata havia sido descoberta por saqueadores da antiguidade em Jerusalém. Os investigadores dizem que o item entrou em um mercado paralelo antes de ser contrabandeado para o Reino Unido através da Jordânia, e em seguida ser exportado para os Estados Unidos através de uma papelada falsa. A moeda já estava apreendida por oficiais de segurança interna desde 2017 e deveria entrar em leilão nos próximos meses. Ela mostra o 4º ano da primeira revolta judaica, também conhecida como a Grande Revolta Judaica, que começou no ano de 66 d.C. Os romanos permitiram que certas moedas locais fossem criadas e circulassem em parte de seu império. A Autoridade de Antiguidades de Israel disse que os líderes rebeldes atacaram motivos judaicos sobre moedas imperiais, cobrindo assim o rosto do imperador. Esse ato foi como uma declaração de independência dos judeus na terra de Israel. A cerimônia de repatriação da moeda contou com a presença de vários altos funcionários israelenses, incluindo o embaixador do país nas Nações Unidas. Esse ato foi como uma declaração de independência dos judeus na terra de Israel. A cerimônia de repatriação da moeda contou com a presença de vários altos funcionários israelenses, incluindo o embaixador do país nas Nações Unidas. Um hormônio estimulado pelo exercício é capaz de reduzir em até 80% o desenvolvimento de uma proteína ligada ao aparecimento do Parkinson.
Pesquisadores de duas instituições norte-americanas descobriram que o hormônio irisina, presente no sangue durante a prática de exercícios físicos, reduziu a atividade de uma proteína ligada à doença de Parkinson e interrompeu os problemas de movimento de músculos. Os testes, realizados em camundongos, funcionaram da seguinte maneira. Primeiro, os estudiosos começaram fazendo com que as células cerebrais dos animais fossem projetadas para espalhar pequenas fibras finas que regulam o humor e os movimentos relacionados ao cérebro. Quando essas proteínas se juntam, elas são capazes de matar células cerebrais que produzem dopamina, um dos principais responsáveis por desenvolver a doença de Parkinson. A partir desses resultados preliminares, indícios mostraram que a irisina impediu o acúmulo de proteínas e a morte de células cerebrais. Em seguida, os pesquisadores injetaram uma substância em uma área do cérebro de camundongos, projetados para apresentar sintomas semelhantes aos de Parkinson. Após 6 meses, o resultado final foi coletado e mostrou que os camundongos apresentaram dificuldades até mesmo de se locomover. Então foi concluído que o hormônio irisina reduziu os níveis da proteína capaz de desenvolver a doença de Parkinson em até 80%. Mais de 8 milhões de pessoas sofrem com a doença em todo o mundo. No Brasil, pelo menos 200 mil pessoas já foram diagnosticadas com Parkinson. Tremores, rigidez nos músculos, lentidão nos movimentos, alteração na fala e na escrita, alteração na memória e tontura são um dos principais sintomas dessa doença que atinge a população idosa. Viu só a importância de praticar exercício físico? Não só contra o Parkinson, mas contra qualquer outra doença. É muito importante praticar exercícios. Fica a dica. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você. Até mais!